Boa noite, meu amigo, minha amiga. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero essa noite compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Como é bom poder compartilhar a palavra de Deus. Hoje estou um pouco cansado. Passamos o dia pintando a igreja. Estava ali na igreja hoje, eu, irmão Leandro trabalhando com a instalação elétrica da igreja, enquanto eu estava pintando. E há pouco estávamos montando a cadeira de rodas, queremos levar amanhã para entregar a uma família. E nesse tempo de quarentena, a gente não pode se omitir, não pode ser omisso, não podemos também procrastinar, não podemos também deixar de fazer a nossa parte enquanto servo de Deus. O cansaço não pode ser um impedimento para a gente fazer aquilo que Deus manda. Hoje eu quero ler com você o livro do profeta Abacuque no capítulo 3. É um nome diferente, né? Abacuque. Para nós hoje é diferente porque a gente quase não vê ninguém com esse nome. Mas no tempo que o livro foi escrito não era tão diferente assim. Abacuque capítulo 3, versículos 17 até o 19, lá no Antigo Testamento. A minha versão é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se você quiser acompanhar, será um prazer. Diz assim a Bíblia: ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Nunca deixe de agradecer, nunca deixe de dar graças a Deus por aquilo que você passa, por aquilo que você vive. Nós acabamos de ler um texto onde o profeta estava diante de uma tribulação, diante de um problema nacional tão grande. Sim, estava diante do cativeiro, no qual ele assistia seu povo sendo levado como escravo. Ora, parte do povo foi para a Síria e a outra parte agora para a Babilônia. E o povo estava sendo levado escravo pelo rei Nabucodonosor da Babilônia, rei da antiguidade. É o tempo do profeta Abacuque. E esse profeta não entende o que está passando, não entende a dor, não entende a aflição que vê o seu povo, que vê ele mesmo atravessando. Ele não entende por que o justo parece sofrer tanto. Ele não entende por que o Deus que fez tanta promessa ao seu povo agora parecia estar distante, parecia não se preocupar com o que eles estavam vivendo. E aí Abacuque, no final do seu livro, depois de questionar a Deus, depois de dialogar com Deus, ele cita esse lindo poema quando diz: ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem figo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O que Abacuque está tentando expressar aqui? Ele está tentando expressar que toda a esperança do povo havia sido ceifada. Toda a promessa que eles acreditavam era como se tivesse sido pulverizada. Se voltarmos a alguns livros da Bíblia, nós vamos ver, por exemplo, lá no Pentateuco, o livro de Deuteronômio, capítulo 8, quando Deus faz promessa para o povo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 8, diz assim: quando Deus promete que o povo vai herdar e conquistar a terra, Deus diz:
É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. E agora o que Abacuque está dizendo nesse texto? Olha, os frutos que considerávamos sagrados, os alimentos que considerávamos essenciais na nossa cultura, na nossa agricultura, na nossa alimentação, os alimentos que haviam sido prometidos por Deus, foram tomados. Deus disse que a terra que o povo iria herdar era a terra que produzia trigo, cevada, uva, figos, romãs, azeite e mel. E agora nós adiantamos os livros da Bíblia e encontramos o profeta Abacuque falando: ainda que figueiras não produzam frutas, parreiras não deem uvas, que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, todavia eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus o meu Salvador. Sabe o que ele quer dizer com isso? Deus está acima de tudo. Está acima dos alimentos, está acima das promessas, está acima dele mesmo. Por que é que ele buscaria a Deus somente no momento da alegria e não na dor? Por que é que ele confiaria em Deus somente quando há fartura e não falta? Por que é que o profeta iria se alegrar, exaltar a Deus somente quando há abundância e não escassez? Ele quer colocar aqui que essa não é a postura de um verdadeiro adorador, de alguém que é grato. Sabe, queridos, há pessoas que têm tudo na mesa, há pessoas que têm um guarda-roupa cheio, casa para morar, salário mensal e não sabem ser gratos. Dão mais atenção aos problemas do que às bênçãos. Aprenda a ser grato. O que Abacuque está dizendo aqui é o seguinte: Deus sempre supriu a nossa necessidade, nunca nos faltou, Ele sempre cumpriu a promessa. E quem conhece a história bíblica vai entender por que o povo foi levado para o cativeiro. E agora o profeta está dizendo: agora que por causa da nossa desobediência, nós estamos pagando por aquilo que fizemos, eu vou deixar de adorar a Deus? De forma alguma. Ele diz: ainda que me falte tudo, ainda que me falte alimento, ainda que as coisas pareçam escassas, todavia eu vou me alegrar no Senhor, pois é a minha única esperança, é a rocha em que eu me apego. Ele diz: o Senhor é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Séculos mais tarde, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos crentes de Tessalônica, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 16 em diante, ele diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. E diz mais: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Paulo entendeu isso. Em tudo deem graças, em todas as ocasiões, porque é isso que Deus quer. Temos que aprender a ser gratos, a agradecer a Deus em todas as circunstâncias, não importa o que estamos passando. É tempo de medo, é tempo de susto, é tempo de escassez. Seja grato, porque se você for grato, você vai colher gratidão.
Nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Esse é o princípio da semeadura. Seja grato a Deus em tudo. Agradeça a Deus por mais um dia, pela vida, pela família, pela luta, pela dificuldade. Aprenda o valor da gratidão. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é rica, é maravilhosa e nos ensina a viver. Deus querido, perdoa-nos, Pai, pelos momentos de murmuração, quando reclamamos, choramos, ó Deus, e não reconhecemos aquilo que temos recebido. Quero te agradecer, Deus, pelo Deus que Tu és. O Senhor sempre supre as nossas necessidades, nos dá o pão de cada dia e aquilo que precisamos para viver. Obrigado pela família, pela saúde, pela cama que temos para dormir, pelo travesseiro, pelo cobertor. Obrigado, Pai, pelo sapato que calçamos, pelo ar que respiramos, pela história de vida que temos, por aqueles que amamos, Pai. Muito obrigado por tudo. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós a Te oramos e agradecemos hoje e para sempre. Amém. Querido, fica com Deus. Deus te abençoe. Uma boa noite. Um beijo no seu coração.